Olá, galera da NET. Prazer poder dividir um texto da Palavra de Deus com vocês. Prazer estar com essa galera abençoada aqui nesse acampamento que Deus já está fazendo coisas maravilhosas. E a nossa expectativa de que ainda vai acontecer muita coisa boa em meio a tudo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. E o que eu queria dividir com vocês, um texto pequeno, que está lá em Lucas, no capítulo 5, do verso 1 até o 8. Eu vou ler rapidinho aqui e fazer algumas considerações práticas para que a minha e a sua vida possa ser abençoado em momento oportuno pela palavra de Deus. O texto conta sobre uma pesca que provavelmente você deve ter ouvido falar, frustrada no primeiro momento, uma noite inteira de cansaço dos amigos de Jesus, e Jesus chega naquele contexto e transforma aquele momento, como ele sempre faz nas nossas vidas, e eu queria dar uma olhada nessa passagem e aplicar aos nossos dias. Diz assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A primeira consideração que eu gostaria de fazer com você nesse texto é que o anseio da multidão estava em ouvir o que Jesus tinha para falar. E o foco de Jesus neste momento, quando ele sobe ao barco, é para falar a palavra de Deus. Ele não foi simplesmente para fazer um milagre, ele foi para ensinar. Porque o milagre dos peixes alimenta a fome que daqui a pouco se transforma em fome de novo. Mas o milagre da palavra de Deus é um milagre que alimenta uma fome para a eternidade. Então o foco desse momento, desse grande milagre, é Jesus trazendo a palavra de Deus. Ou seja, não só proferida, porque ele era e é a palavra de Deus. O segundo foco, a segunda lição que nós podemos tirar desse texto, tão importante quanto a primeira, é que Jesus não era pescador, como a gente sabe. Jesus era carpinteiro de profissão, porque era filho de carpinteiro. E Jesus chega aos homens experientes de pesca e ele está dizendo: vocês passaram a noite inteira pescando, mas eu tenho uma palavra: lancem perto da praia. E a verdade que a gente conhece é que perto da praia não tem peixes. Mas o que a gente pode entender é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você tem as estratégias, você tem as melhores redes, você tem o barco, você tem o conhecimento humano sobre a pescaria, mas eu sou o dono dos peixes. Eu posso falar para você aonde estão os peixes. Os peixes nesse momento estão perto da praia. O resultado a gente viu. Sobre a palavra de Jesus, Pedro encheu 2 barcos, porque tudo que Deus envia para nós é sempre abundante. E não é só para nós. Tudo que Deus envia para nós não é para nós nos enchermos e vivemos uma vida egoísta, mas é para nós repartirmos, o que também esse texto está ensinando. Tudo que Deus abençoe você é para você repartir com o outro. O que Deus acrescentar na sua vida, convide outros barcos para dividir, porque senão você vai a pique, você vai afundar. E o último, rápido lição que eu vejo desse texto, é que quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, e recebe a sua palavra e vê o sobrenatural dele, a tua reação tem que ser a de Pedro. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, reconhecendo o pecador que ele era. Eu vejo muitos crentes começando a andar com Deus e se inflando, e se enchendo de orgulho por andar com Deus, se considerando até melhor do que outras pessoas. Mas eu tenho que dizer para você, encontro verdadeiro com Cristo é parecido com o de Pedro. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais pecador eu percebo que eu sou. Maior eu vejo que é o tamanho do abismo que se chama pecado, que me separa de Deus. E mais eu percebo quanto preciso da sua graça, e mais eu me lanço aos seus pés. Por isso não tem espaço para orgulho espiritual. E Jesus foi claro: bem-aventurados são os pobres, os humildes de espírito.
que nós sejamos gente assim, que recebe a palavra, vê o sobrenatural de Deus, aprende a repartir, reconhece o pecador que é e vive uma vida prostrados aos pés de Cristo como Pedro e os demais apóstolos. Deus abençoe sua vida.